E você vai conhecer agora um pouco mais do PEB, o Programa de Excelência da Educação Básica, que foi, melhor dizendo, desenvolvido aqui pela instituição e que presta consultoria gratuita a escolas públicas da MUSEP e também de outras regiões. Bom, para falar para a gente como é que funciona esse programa, é que o Comunidade convidou a professora Tânia Regina Periotto, né, que coordena esse programa. Professora Tânia, que prazer recebê-la no Comunidade, viu? O prazer é meu e agradeço mais uma vez, é uma oportunidade. O PEB, professora, ele começou já tem 3 anos. Ele começou timidamente como um piloto. Isto, começamos em 2013 como um piloto com a intenção de entender qual era a dificuldade dos alunos quando ingressavam aqui na instituição, no ensino superior, essa dificuldade em matemática e português. Então, numa missão piloto, nós iniciamos o PEB, de uma forma ainda acanhada, para tentar entender, e aí nós nos remetemos à educação básica. Olha, que bacana. E a gente sabe que de lá para cá muita coisa aconteceu. Isso. Esse projeto piloto tomou forma, ganhou corpo, né? Exato. E hoje ele vai muito além do que prestar uma consultoria para os professores. Isso, nós começamos aí com esse intuito e hoje nós já estamos focados na área de gestão escolar, atingindo todos os atores envolvidos dentro de uma unidade escolar. Hoje o PEB ele alcança a região da MUSEP, a região da Amonpar e no segundo semestre do ano passado houve uma expansão para mais 2 estados. O estado do Mato Grosso e Minas Gerais, onde eu tive a oportunidade de visitar alguns municípios também. Aí nessa ampliação, fizemos um piloto até para mostrar o nosso trabalho já realizado e consolidado aqui. Que maravilha, sinal de que tem dado muito resultado, né? O volume de alunos que nós já atendemos gira em torno de 6.500 alunos que passaram aí pelas atividades do PEB. Hoje, quantas escolas se beneficiam com este programa, professora? Hoje nós temos um total de 114 escolas. 114 escolas distribuídas nos municípios da MUSEP. Isso. A MUSEP compreende aproximadamente 30 municípios, né? Da região da MUSEP, nós temos 17 municípios e temos 10 municípios da região da Amonpar. E temos somados 2, mais ou menos 30. Exatamente. E temos essa ampliação que fizemos para os outros estados também. Que bacana. Agora, para o pessoal que está em casa, chegou agora, ligou a televisão, neste instante, está acompanhando a comunidade, pegou o bonde andando, não sabe, nunca ouviu falar do PEB, queria que a professora justamente explicasse como é que funciona esse programa de excelência, professora. Correto. O programa de excelência na educação básica, a atividade dele, ela se compõe em aplicação de um caderno, são 2 blocos de matemática e de português, um caderno de avaliação, que ele foi elaborado aqui na instituição, tem todo um know-how e toda uma especificidade de cada área de aprendizagem, e ele é aplicado hoje junto aos 4º anos da educação básica. Então, nós levamos esse material e também um questionário socioeconômico, que o aluno responde, o professor, o diretor e o pedagogo. Nós recolhemos todo esse material, é feita a tabulação dos dados e a análise desses dados. Posteriormente a essa análise, nós fazemos um estudo e fazemos uma devolutiva individual em cada município, e isso acontece por demanda. Então, o município faz um agendamento, nós organizamos toda uma fala para orientar onde estão as potencialidades e as fragilidades. E o interessante é que nós começamos para tentar entender o porquê da dificuldade dos acadêmicos. E aí, nessas andanças aí por várias escolas, vários municípios e agora estados também, nós observamos que a grande fragilidade, e eu falo assim com bastante tranquilidade, porque são 6.000 e tantos dados, tantos alunos, tantos professores, a grande fragilidade e dificuldade está no gestionamento da unidade escolar. Então, são conflitos entre direção
pedagogo, professor, professor, pedagogo. Eu observei que aconteceu uma perda do esclarecimento de quais são as funções. Então, até onde o professor deve ir? Qual é o compromisso dele ou o pedagogo? Então, observa-se que há conflitos de equipes, conflitos entre a atuação do gestor e o reflexo está no desempenho do aluno. Agora, a partir do momento que vocês observam, né, esses pontos frágeis da educação básica, de que forma o PEB vai atuar, vai agir para que o resultado seja positivo, professora, para que vocês consigam reverter essa situação? Nós temos feito formações, palestras e oficinas pontuais, como eu te disse, atendendo assim a demandas. Então, o atendimento ele é individual para cada município, para cada município. Para cada município. Então, o que acontece? Quando há uma necessidade de conteúdos, isso foi apontado pelos professores quando eles responderam os seus questionários. E nós observamos que as necessidades eram iguais. Elas apareciam em várias escolas e municípios. Então, nós organizamos 4 oficinas. 2 oficinas de matemática e 2 oficinas de português, onde os professores compareceram. Então, viemos assim, até abrimos 2 vagas para cada município. E no final precisamos ampliar, porque houve assim um interesse, houve um empenho dos municípios em encaminhar os seus professores. Não teve nenhum custo para os municípios, nem para os professores. Depois eles até receberam certificados. E essas oficinas foram específicas para aqueles conteúdos que eles apontaram como dificuldade, que eles tinham dificuldade de ensinar. Então, isso já vem de uma pré-formação, da formação do professor enquanto ele era acadêmico e buscava a sua formação enquanto profissional. E essas oficinas ofereceram um instrumental para esse professor e o PEB recebeu como devolutiva os professores agradecendo, postando seus vídeos onde eles utilizaram aqueles recursos que eles aprenderam na oficina para ensinar, um exemplo, frações, números decimais para os seus alunos. E isso para nós assim, é uma riqueza. Além das oficinas, nós temos as formações individuais, as formações pontuais, como eu disse, relacionado a trabalho em equipe, etiqueta e ética profissional, a organização do projeto político-pedagógico. Então, uma variedade de leque de serviços o PEB tem oferecido. E o mais importante é destacar que, para a rede municipal, ele é um serviço gratuito. Nós estamos limitados a alguns municípios, mas ele fica aberto para os municípios que não estão participando. Caso tenham interesse, eles podem fazer contato conosco e nós podemos atendê-los também. Então, o PEB ele é voltado nesse primeiro momento para atender as escolas municipais. Exato. Para as escolas municipais, ele não tem custo. Caso as escolas particulares tenham interesse, aí nós temos a assessoria, que faz parte do PEB. O PEB é um serviço da nossa assessoria e consultoria aqui da instituição, onde os alunos acadêmicos estão envolvidos, então eles vão atuar também como consultores. Agora, como é que surgiu, professora, o PEB? Ele surgiu de qual necessidade? Como eu te disse, ele surgiu dessa necessidade de entender por que o aluno chega aqui na instituição, quando ele chega na graduação, inclusive, eu sou professora no curso de administração. O 8º semestre, são alunos formandos, e eu trabalho com a disciplina de estágio. Então, o aluno precisa elaborar e construir o seu temido trabalho de conclusão de curso, o TCC ou o artigo. Então, é algo assim muito dolorido. Então, o aluno tem dificuldade de... É um parto, né? Exato, exato. E aí eu acompanho essa dor com eles. E aí observa-se o seguinte: não consegue estruturar uma frase, o vocabulário é pobre, lê, mas não consegue interpretar o que o autor disse para reescrever com as suas palavras. Então, a partir disso, nós nos remetemos lá à educação básica. E temos colhido, assim, muitos frutos. Eu fico muito satisfeita. Inclusive, amanhã eu estarei na cidade vizinha, aqui na cidade de Sarandi, fazendo uma devolutiva pontual ali. Vou conversar
individualmente com cada diretor para mostrar, olha, por que até para levar no entendimento, por que o quarto A da manhã tem um desempenho X e o quarto B da tarde tem o desempenho X mais Y. Levando em consideração que o livro didático é o mesmo, a direção é a mesma, a clientela ela tem um perfil quase que igual. Então, o que está acontecendo, diretor da escola, com essa equipe? Por que o professor da manhã tem um desempenho e da tarde não? O que o professor da manhã faz de interessante que ele não compartilhou, que poderia ter compartilhado com o da tarde? E aí o diretor, juntamente com o pedagogo e com esses professores envolvidos, podem refletir sobre as suas ações. E essas vão repercutir no desempenho do aluno, na adesão de novas e diferentes metodologias, buscar formações diferenciadas e específicas para aquelas situações. Com os professores, especialmente, vocês trabalham com oficinas? Oficinas e palestras formativas. Vale destacar que muitas palestras que eu tenho feito aí para os municípios e também, ao final, os professores, as zeladoras, o motorista que transporta as crianças, que são todos aqueles envolvidos, aquela pessoa que cuida do pátio, todas elas passam por aquela formação. E aí tem um diferencial, porque nós observamos que o professor ele tem apresentado um comportamento até que acanhado, deixando de acreditar na sua própria ação e atuação profissional, no quão diferente pode ser a sua atuação e qual é o reflexo na vida do aluno. Ele passa a olhar a docência como uma atividade. Olha, eu tenho lá um período numa escola, ele tem ficado apático às suas ações. E nas nossas palestras, nas nossas ações aí junto ao PEB, nós buscamos resgatar esse professor, colocá-lo onde é o seu devido lugar, ele enquanto trabalhar condutor, a motivação. Ele enquanto condutor do processo de ensino-aprendizagem, que ele é a referência brilhante para o seu aluno. E aí ele tem a escolha de querer deixar uma marca super positiva ou uma marca negativa. Porque quem de nós não tem aquele professor que nossa, aquele professor foi um espetáculo, marcou a minha vida. Ou, nossa, eu tenho uma lembrança negativa deste professor. E aí trabalhar o pessoal, as relações dentro da escola, lembrando que a unidade escolar, o próprio nome diz, ele tem um coletivo, onde precisa haver uma sincronia e não uma disputa de cargo, de função. Não é porque é o poder público, não tem lá um compromisso. O compromisso ainda é maior, até porque nós temos ali crianças, nós temos indivíduos que estão sobre o nosso cuidado. Em que pese o jeito dos professores trabalharem essa questão da didática, né, em sala de aula, dos conteúdos da educação básica, matemática, português, onde o PEB vai trabalhar com esses professores para que os resultados sejam cada vez mais positivos, professora? Ok, então o PEB procura, dentro dessas oficinas que ele disponibiliza, mostrar para o professor quais são as diferentes formas de ensinar. Porque o professor, durante a sua formação, um exemplo, o pedagogo, ele está habilitado para conduzir lá uma turma da educação infantil ou do 1º ao 5º ano. Então, dentro da sua formação, ele não tem as suas especialidades na área de matemática, de português, de ciências. E aí, quando ele vai para a sala de aula, isso ainda está um pouco deficitário. E aí, cabe ao professor buscar instrumentos e não esperar, de repente, só da diretora da escola ou da secretaria municipal. Ele precisa fazer esse autoinvestimento. Então, o PEB procura suprir isto, tanto que as nossas oficinas foram organizadas basicamente nas dificuldades que os professores apontaram. Então, foi muito significativo quando os professores observam, nossa, não tem teoria? Não tem a teoria, nós vamos na prática e dentro da sua dificuldade, e a turma, até quando eu comentei aqui com você, nós disponibilizamos 2 vagas, mas aí precisamos ampliar, porque são vários os professores trazendo os seus materiais, aí pedimos, olha, precisa trazer cartolina, precisa trazer régua, precisa trazer sucata, mas precisa tudo isso? Então, ábaco,
Nossa, agora eu vou usar ábaco. Então, os professores foram orientados como eu vou usar o ábaco. Como eu posso trabalhar fração usando cartolina, usando dobradura. Então, são essas coisas práticas, simples e que não vai exigir um esforço muito grande do professor, porque esse material ele tem disponível na sala de aula. E aí a nossa reflexão é que ele trabalhe metodologias e use recursos que o aluno consiga repetir em casa ou com os seus colegas. E dessa forma, aprender matemática. Se apropriar de todo o conteúdo, do conceito. Exatamente. Muito bom. Agora, professora, vocês têm aí uma ferramenta que vocês utilizam nos relatórios, que é o Delta. Como é que funciona? O Delta agora vai ser a nossa novidade, né? E o Delta é uma terminologia da estatística. Dentro do nosso grupo, nós temos o professor Vicente, que ele é o estatístico do grupo, e nós temos alguns embates, né? E eu digo, professor Vicente, estatística é para estatístico, pedagogo preciso transformar tudo isso. Eu não posso chegar lá para os professores da rede e dizer, olha, este é o Delta. Eu preciso transformar isso em algo pedagógico que nós possamos entender e o professor e o pedagogo ou o diretor da escola, quando ele fizer a leitura destes relatórios, ele realmente possa entender. Porque quando você não conhece algo, é comum, olha, então, olhei, tá, e engavetar. Nós não queremos que todo esse trabalho e essa riqueza que o PEB oferece fique deixado de lado e o que o professor possa aproveitar. Então, com relação ao Delta, o que ocorreu? Em 2014, nós aplicamos o caderno de avaliação do PEB com os alunos do 4º ano. Em 2015, esses alunos do 4º foram automaticamente, né, ou por seus méritos, foram promovidos para o 5º ano. Nesse espaço de tempo de 1 ano, os alunos tiveram lá sua aprendizagem, tiveram 1 ano de curso. Nós agora, em novembro de 2015, reaplicamos o mesmo caderno para esses alunos agora do 5º ano. Então, os professores não sabiam que seria o mesmo caderno, nem os alunos. Então, foi uma estratégia nossa. Qual que era a nossa expectativa? Medir o que esses alunos avançaram. Então, essa diferença é o Delta. Eu estou explicando de uma forma assim, bem singela, simples, e tentando ser mais pedagógica e didática para o pedagogo entender o que seria o Delta, né? Então, essa diferença, o que ele avançou ou o que ele não avançou. E uma coisa assim que ficou muito triste, né? Alguns municípios nós observamos que eles não avançaram. Ao contrário, eles diminuíram. Então, eu vou levar essa triste notícia aí para alguns alunos, para alguns municípios. Para que seja trabalhado e revertido, obviamente, isso. Exatamente, né? Exatamente. É para isso que serve o Programa de Excelência da Educação Básica. Nós estamos, assim, à disposição, aguardando o PEB. Como eu te disse, ele atende por demanda. Então, o PEB não vai sair para os municípios levando soluções. Até a nossa solução ela é construída. Então, o PEB não é um programa engessado. Ele recebe sugestões, orientações, críticas para que nós possamos aprimorá-lo. Tanto que nós já estamos nesse estágio de apontar para a gestão. Professora, para quem está em casa nos acompanhando, que é educador, está aqui vendo o nosso bate-papo, né, acompanhando a gente compartilhando conhecimento, falando do Programa de Excelência de Educação Básica e que, de repente, identificou algumas falhas, algumas situações bem pontuais na escola em que trabalha e que a escola ainda não tenha sido parceira desse programa. Para esse educador que está nos acompanhando, onde buscar informações, de que forma, como entrar em contato com o pessoal do PEB. Ok. Então, o contato é aqui na instituição, o nosso telefone, né, é o 3026 6360 e o ramal é o 1194. Ele vai falar diretamente comigo. Ramal 1194, aí ramal diretamente. 1194 é o ramal do PEB.
Ok, diretamente com a professora Tânia Perioto, hoje com a gente compartilhando conhecimento, né, falando pra gente mais sobre o PEB. Agora, professora, tem uma agenda aí, né, para essa semana que tá bem enxuta, né? Amanhã eu vou passar o dia todo em Sarandi, e como eu disse, o PEB, ele, a todo momento, ele não tem medo de errar. Ele se atira, ele busca, nós organizamos as nossas estratégias e vamos experimentar. Então, amanhã vai ser uma experiência de conversar com cada diretor individual. Por que eu digo que é uma diferença? No nosso primeiro momento de devolutiva, nós trouxemos todos os secretários de educação aqui na instituição e fizemos uma entrega formal. Alguns relatórios chegaram até o diretor, outros pararam no pedagogo, outros não saíram da Secretaria de Educação. Aí nós fomos aprimorando, nós fomos devolver agora para cada escola. Então, algumas escolas ligaram e agendaram para nós devolvermos, outros pediram para nós mandarmos via correios. E agora nós vamos trabalhar diretamente com o diretor e o pedagogo. Então, eu vou ajudá-los, orientá-los a como fazer a leitura do relatório. Que ótimo. Professora, foi um prazer recebê-la hoje aqui no Comunidade, né? Nós falamos aí do PEB, o Programa de Excelência na Educação Básica. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Né, por compartilhar conhecimento com a gente, viu? E o PEB está à disposição. Sempre. Como eu disse, sem medo de errar, querendo construir a cada dia mais e conta com o interesse de quem sentir necessidade, tanto para que nós possamos auxiliá-los, tanto para nos trazer sugestões também. Eu agradeço. Mais uma vez, obrigada, viu?